Oi lá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a resiliência e a resignação na sua empresa em tempos de crise. Então, a gente vê esse termo, né? Resiliência e resignação há um tempo já sendo utilizado, mas hoje eu vou trazer ele para o lado empresarial. Já que a gente está enfrentando aí uma crise econômica mundial. Então, pessoal, mesmo antes dessa pandemia do coronavírus chegar aqui no nosso país, nós tivemos uma pesquisa pela Global Web Index e apresentada pela Think with Google. Ela demonstra o seguinte, ela foi feita em março, que os brasileiros já estavam muito desanimados em relação à realidade econômica do nosso país. Mais da metade, 54% dos entrevistados acreditava que o Brasil estava no caminho errado economicamente. E o que mais assusta não é esse valor de 54%. É que essa pesquisa, ela mostra que houve um abalo em um dos principais pilares do brasileiro, que é o otimismo. O brasileiro, todo mundo sabe que ele é super otimista, independente de qual época, do que está se passando, ele sempre se reinventa. Mas nessa pesquisa especificamente, foi comprovado que o brasileiro, ele estava um pouco desanimado, né? Estava um pouco mais negativo em relação à economia do país. E aí, para piorar, chegou a crise, né? Não trouxe respostas para milhares de perguntas. Ela chegou sem previsão para o fim e sem aviso de chegada. E isso assusta. E isso faz com que pegou todo mundo desprevenido. E aí é que entra nosso tema de hoje, que vai ser muito legal o nosso debate aqui. Como que a gente pode se sobressair no meio de tantas incertezas? E eu te digo uma coisa, se a gente usa a criatividade, a força de vontade, o discernimento, resumindo, se a gente usa a nossa resiliência, a nossa resignação no momento certo, nós vamos sobressair dessa crise de uma forma mais leve, ok? Então, para quem não conhece o termo, a resiliência no meio corporativo, segundo o advogado Marcos Mendanha, é a capacidade de suportar pressão, sem que isso comprometa seu ponto de vista tanto emocional, físico ou mental. O que isso quer dizer? Vamos supor que você está com um problema na sua empresa, independente da crise, pode ser crise financeira, pode ser crise familiar, um problema. Aconteceu um problema na sua empresa e você está sob pressão para resolver aquele problema. A resiliência é aquela diretor, pessoa, colaborador, que ele tem a inteligência emocional para lidar com os problemas, para se adaptar às mudanças e para superar os obstáculos. E ainda, ele faz o seguinte, ele abraça a tomada de decisão, ele cria estratégias bem inteligentes, bem planejadas para enfrentar essas diversidades. Então, resiliência, resumindo, é basicamente isso. Você está sempre para virar a página e sempre um passo à frente. Já a resignação, ela está relacionada com alguns termos que vocês já conhecem. Aceitação, quietação, adaptação. Ok, não está errado. Mas se você for pegar a palavra resignação e pesquisar ela no seu termo original, significa que é um ato de atribuir novos valores às coisas. E assim, a partir disso, você se dá uma nova perspectiva de realidade. Eu não quero que você confunda a resignação com acomodação, no sentido figurado que é a preguiça, que é não tomar nenhuma atitude diante dos problemas. Porque às vezes tem muita gente, eu tô com um passo atrás, eu tô de olho nas coisas que estão acontecendo, e muitas vezes isso é uma preguicinha que está instalada, uma falta de ânimo para seguir em frente, e isso é acomodar. É você estar acomodado com o problema que você está vivendo, naquele círculo vicioso que você não consegue sair daquilo ali. Isso não tem nada a ver com resignação. Eu vi um vídeo muito legal do Cortella, e ele falou muito sobre esse tema na Jovem Pan, que ele deu no dia 3 de janeiro de 2020. Ele fala o seguinte, vou ler.
A resignação pode ser feita com serenidade e com desespero. Eu posso me resignar de algo que eu estou ali conformado e triste porque tive que me conformar. Mas há uma resignação que se dá com inteligência. É quando você percebe que aquilo que você está enfrentando não será vencido. É você ter aquela consciência mesmo da situação. E o que isso significa? Significa que você precisa ter noção de tempo e percepção de impossibilidade. E aí você decide, eu continuo na resiliência ou eu dou um passo atrás na resignação? Ou aceito a situação como está? Porque, pessoal, em determinada situação que a gente se encontra do problema, não tem como avançar em determinada situação. Então, por isso que é muito amplo eu poder falar disso, mas eu quero que você comece a pensar tudo que eu estou falando na sua empresa. Você tem que analisar a sua empresa como um todo. Então, às vezes é necessário avançar, às vezes é necessário paralisar e às vezes é necessário recuar. Como tudo na vida, então a empresa também não é diferente. Ok, você fala assim, tá, entendi. Mas qual é o momento de paralisar? Qual é o momento de avançar? E qual é o momento de recuar se há necessidade? Então, eu vou tentar explicar. Vou tentar te dar um exemplo. Jean tinha um supermercado aqui na minha cidade de Uberaba. Ele vendia muito, ele era top do supermercado, ele era referência na cidade, o faturamento dele era alto. Veio a pandemia, veio a crise se agravou e aí a prefeitura resolveu lançar um decretozinho para que fizesse um lockdown na cidade, tá? Tudo fictício, isso não existe. E aí Jean pensou, meu Deus, vou ficar 15 dias com as portas fechadas. Gente, por mais que ele queira falar assim, não, eu vou abrir minhas portas, ou ele vai estar sendo muito irresponsável, ou ele vai receber uma multa por isso. Então, quando eu digo paralisar onde está, é nesse sentido. Tem coisas que, por mais que você queira, não tem como. Você tem que fechar as portas, assim como todo mundo vai fechar. É um decreto, é a prefeitura que entende que você precisa respeitar as leis do município. Então, nesse momento, ele para e analisa a situação. Parei, porque eu dependo do quê? Do tempo. Esse tempo, Jean começou a pensar, pode ser 15 dias, pode ser 30 dias, pode ser 40 dias. Eu não posso esperar 15 dias para tomar atitude. Nesse momento, a gente pula para a segunda etapa. Jean, o que ele fez? Ele começou já a lançar estratégia, a pensar, a anotar. Ele tem uma mente muito empreendedora, ele abraçou o problema. Ele não entrou em desespero, ele analisa a situação, ele discute com os colaboradores, ele liga para os clientes para saber a opinião desses clientes, ele pesquisa mercado e aí ele fechou uma solução. E ele reuniu e falou assim, pessoal, já sei, eu vou abrir um aplicativo, esse aplicativo o pessoal entra, baixa, faz o cadastro, escolhe as coisas que tem, cai no carrinho, finaliza a compra e aí ele faz o pagamento e já agenda o dia e a hora que ele quer receber essas compras na casa dele. E eu vou trabalhar só desse jeito, porque eu acho que vai ser o jeito mais prático. Eu não quero atender ninguém aqui na porta, nem né, tal, porque uma que tá proibido e não é essa a minha estratégia. E aí alguém falou, tá, mas se alguém tiver dificuldade em baixar esse aplicativo, já pensei nisso também. A gente lança 10% de desconto na primeira compra para atrair esse cliente a baixar esse aplicativo. Outro fez a pergunta, e se de repente a pessoa que baixou o aplicativo tá tendo dificuldade de criar senha e finalizar a compra? Vou deixar disponibilizado uma equipe para auxiliar essas pessoas. Vai estar muito positivo e colocou com os pés no chão, a gente não pode negar que ele teve nesse momento. Veio o que nesse momento? A resiliência, o avanço, a virada de página. Ele não tá nem aí com essa crise não, vamos embora, vamos seguir. Né? Mas tudo ali, ó, vocês viram que ele fez pesquisa e tudo. E aí a gente pula para a terceira etapa. Com o andar da carruagem, Jean começou a perceber que 30% das pessoas, dos seus clientes, eram pessoas mais velhas e mais conservadoras. E essas pessoas geralmente têm um pouco de dificuldade de mexer com tecnologia. E ele estava vendo que ele estava começando a perceber que ele estava perdendo esses clientes.
Automaticamente, o que ele fez? Ele recuou da decisão dele, colocou uma nova estratégia. Ele falou, agora eu vou colocar uma equipe também para atender por telefone e por WhatsApp, porque aí eles anotam o pedido do cliente, a gente faz um drive-thru, o cliente passa aqui, pega suas compras e faz o pagamento. Nesse momento, ele fez o quê? Resignação. Ele recuou. Só que ele não só recuou e parou ali. O que eu quero trazer de importante é, ele recuou, mas ele atribuiu novos valores àquele novo problema que surgiu. Quer dizer, ele já deu um tapa de pelica nesse outro problema com a resignação. Então, a resignação, muita gente acha que é recuar e paralisar. E não é. É recuar, analisar, criar novos valores e partiu para novas estratégias. Bom, e aí você pergunta assim, entendi. Você vai analisando sua empresa aí na sua cabeça, tá? Vai começar a vir ideias. Qual é o momento? Quais são os sinais para avançar, para recuar, para paralisar? Gente, isso é muito complexo porque depende como que tá a crise na sua cidade, se ela tá mais avançada ou não, qual o tipo de produto que você vende, que estilo que é, se você vende só pela internet ou físico, então tá, mas vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa ter uma ciência do seguinte ponto. A sua marca, ela faz parte da vida de quem? Do seu cliente. Você precisa internalizar isso, né? Você precisa entender também a realidade de acordo com a necessidade básica desse cliente. Qual é a realidade do seu cliente hoje? Qual é a necessidade que seu cliente tem hoje? São perguntas básicas, mas que muita gente não pensa na hora que está apavorado e com 1000 coisas para pensar. Então, eu quero que vocês comecem a pensar isso. Conhecer bem o seu público-alvo, já era para você ter conhecido, por isso a importância de conhecer o público-alvo, e acompanhar os novos hábitos do seu público-alvo. Você precisa ter o quê? Sensibilidade nesse momento. Se colocar no lugar do seu cliente para criar as estratégias certas para ele, para atingir a necessidade dele. Por exemplo, a Magalu, ela fez uma parceria com a Caixa Econômica, você compra lá no aplicativo e tem aquele voucher Corona lá. Eu acho que é mais ou menos isso. Quer dizer, facilita para o cliente. O Santander, o tempo todo você vê as propagandas, né? Direcionadas. Você que é empreendedor, você que é mulher, você que é empresário tal X. O que isso significa? Ai, Ju, mas o Magalu, Santander tem muito dinheiro, são empresas grandes. Tá bom, eu tô dando exemplo. Você vai pegar, igual eu falei, de acordo com a sua empresa, sua necessidade, tá? E aí você vai fazer o quê? Você precisa estar antenado. Porque se você não está antenado, o seu cliente está. O que isso significa? Significa que seu cliente ele está mais tempo em casa. Se ele está mais tempo em casa, porque às vezes ele está num home office, né? Às vezes a cidade dele também está fechada e, enfim, ele tem mais tempo para pesquisar, ele tem mais tempo para comparar produto. E ele espera talvez um pouquinho mais para tomar aquela decisão, e aí você já pensa no poder aquisitivo desse cliente, porque talvez a esposa dele foi mandada embora e talvez ele teve o salário dele reduzido. E o que isso significa? Significa que o poder aquisitivo dele abaixou, e se abaixou, o estilo de compra do seu cliente mudou. Ou seja, se ele comprava determinada produto com valor aquisitivo X, talvez ele agora comece a comprar o Y, que é uma marca um pouco mais secundária ou inferior. E o que você está fazendo para atingir essa necessidade do seu cliente agora, nesse momento? É isso que você tem que virar a sua chave para ter mais segurança e atravessar essa crise com mais consciência. Então, eu vou trazer uma pesquisa agora que vocês vão assustar, da Mind Miners também. Ela foi feita no dia 28 a 30 de março, ela pegou 1000 consumidores. Desses 1000 consumidores, escuta isso, 85% estão dispostos a mudar de marca por preço ou indisponibilidade. A cada 100 pessoas, 85 muda de marca. Então, eu tenho aqui um celular, ó, meu celular, tá?
Meu celular tá aqui. 20 anos eu compro esse celular aqui, ó. Essa marca. Não mudo de jeito nenhum. Nossa, não vou mudar nunca. Ela me atende a tudo que eu preciso. Só que seu celular queimou. E aí você vai procurar a marca que você tá acostumado lá na internet. Sabe o que acontece? Não tem. A fábrica tá atrasada porque por causa da pandemia tem menos funcionários. Ou o preço tá muito alto e aí naquele momento você fala, não posso comprar isso agora, eu vou comprar um mais inferior. Ou, entende? Mudei de marca sem pensar, sem pestanejar. Ou então eu posso procurar o que dá mais com frete grátis, ou aquele que me manda um brinde surpresa, ou aquele que batalha ali, entrega com um tempo menor de curto, menor de prazo de entrega. Eu vou estar sempre buscando alguma coisa a mais. E o que você está fazendo diferente do seu concorrente nesse momento? Bom, então vamos lá. A outra coisa é que você, assim, ó, quando você traça uma estratégia, um planejamento para sua empresa, e você tem que analisar o seguinte: eu estou tendo mínimos resultados, mas eu estou. Você está no caminho da resiliência certa, porque você está trazendo pequenos avanços, passos menores, pequeninos, mas constante. O que a gente tem que ligar nossa anteninha é o congelamento desse resultado por determinado tempo. Aí não pode. Se o seu tempo de 7 dias ficou sem vender 15, não sei, um mês, tá? Peraí, essa estratégia não tá dando certo, essa resiliência agora aqui, porque senão você vai ficar, não, tem que estar na resiliência, isso aqui é meu planejamento, isso aqui é minha estratégia. Desculpa, mas aí você vai ficar batendo a cara no muro até que dia? Veste a carapucinha da humildade, reúne com a sua equipe, com a sua esposa, com seus amigos. Peraí, gente, me ajuda, não tá dando nada certo, vamos traçar outra? Aí é o momento de recuar, tá? Mas se você tá tendo passos menores, ok, tá tendo ainda. Então não perca a esperança, continua, talvez é só ajustar algumas arestas desse planejamento aí. Outro ponto é o seguinte: você se analisar com o seu próprio processo de evolução durante essa crise. Quanto eu perdi? Quanto eu ganhei? Quanto eu investi? O quanto retornou? Porque ninguém liga para métrica, ninguém liga para dados, ninguém liga para nada disso. E isso é o que faz o oxigênio da sua empresa. São os dados, são as métricas, são os números. Pelo amor de Deus, você não pode deixar isso passar. Dê um tempo para essas métricas, analisa, compara. De repente vai começar a vir assim, ó. Nossa, eu mandei o fulano embora, olha aqui. Se ele tivesse aqui, eu estaria atendendo X pessoa aqui. Peraí, eu recontratar. Nossa, peraí, essa conta aqui tá alta, hein? Essa aqui a gente não tem tanta necessidade, vamos diminuir? Opa, vamos ligar lá nesse parceiro aqui e... Entende? Quando você senta para analisar cada conta, cada coisa, cada situação, cada colaborador, cada partezinha da sua empresa, as métricas, os dados, os resultados, você vai dar um salto. Tenho certeza disso. Faz marketing? Eu faço marketing. E você acha que eu vou fazer marketing? Vou fazer o anúncio no Google e não vou analisar os dados? Não tem como. Eu tenho que analisar que dia do clique, o CPC, como que tá, comparar com os meses anteriores, por que esse mês tá baixando, por que não tá. Peraí, eu tenho que analisar esses dados, ok? E aí há quem diz que fala, então tá. Primeiro você passa pela resiliência e depois você passa pela resignação. Outros não, você começa um passinho atrás e vai crescendo devagarzinho, depois você passa para resiliência. Gente, nada, esquece essas bobageiras. Cada empresa de uma forma, cada cliente é um, cada comportamento do seu cliente na sua empresa é outro. Então, você não tem regra para seguir, não tem certo ou errado, não tem receita de bolo nem passo a passo. O que existe é a sua própria capacidade de analisar. Kika, minha cachorrinha. Tô gravando, Kika. Sossega. O que existe é a própria capacidade de analisar. Eu quero que você pense agora, você realmente está fazendo mudança? Você realmente sentou sua bundinha na cadeira e começou a pensar em estratégia? Você traçou estratégia? Quais foram? Você saiu realmente da sua zona de conforto? Ou você está se enganando e só reclamando? Quero que você pense nisso também. E aí existe, gente, um equilíbrio, né? Do resultado obtido. Reequilíbrio.
Então, se você tem bons resultados, tá tendo ali pelo menos menos, igual eu falei, continua, o caminho tá certo. Analise suas métricas, seus dados, converse com seus clientes, faça questionário, coloca lá no seu Insta, no seu Face, no seu YouTube, interaja com seus seguidores, faça pesquisa de mercado, tá? E aí você vai começar a perceber isso. Peraí, eu tenho que recuar, eu tenho que avançar. Eu só quero que você não confunda o seguinte. Não, isso que eu já falei. Vou trazer notícias boas, que é o seguinte. Pode ser boa pra mim, mas talvez não seja pra você. Mas é o seguinte, o medo do desconhecido, ele é capaz de acelerar mudanças e hábitos das pessoas. E as empresas realmente comprometidas, que estão envolvidas de verdade com o cliente, é que tornam as ações mais rápidas. E você pode permanecer mais tempo no mercado. Existem empresas, gente, que já fecharam suas portas. Existem empresas que estão fechando as suas portas agora. Isso é muito triste. Só que, por outro lado, existem empresas que estão, bum, explodindo, nascendo, batendo recorde de venda. Estão nascendo. Sabe quem que está nascendo? Aquele empregado que foi mandado embora daquela empresa. E esse empregado sempre teve mente empreendedora para criar seu próprio negócio, mas o medo, que eu falei? O medo não deixou ele fazer isso. E agora ele não tem outra forma. Ele tá desempregado, ele precisa ganhar dinheiro. Peraí, se eu colocar aquela ideia, começa a ouvir mais a sua intuição, começa a colocar as suas ideias em prática. Eu tenho certeza que aquela voz do coração lá dentro, que você tem até há muitos anos atrás, elas vão dar certo. É porque muitas vezes a gente não dá bola para isso. E isso que faz a diferença. É você se ouvir, ter um tempo para se ouvir. E aí, vocês já viram, para finalizar, já acabei tudo que eu tinha para falar, mas é muito importante isso que eu vou falar agora, um post no Instagram e no Insta, que é um óculosinho. Do óculosinho aqui é sol, prainha, alegria. Do óculosinho de cá, a lente de cá, é sombrio, chuva, aquele tempo fechado. O que eu quero dizer é o seguinte com isso, pra gente fechar. O óculos é o mesmo e a visão é a mesma. Só que esse daqui fica colocando a culpa na crise, no presidente, na esposa, no vizinho, em todo mundo. Enquanto esse, ao invés de perder tempo de colocar a culpa nos outros e assumir as suas próprias responsabilidades, tá criando, tá anotando, tá estudando, tá trocando informação. E aí é que entra a diferença nesse momento de ser resiliente ou resignação. Por quê? Porque é você que é responsável pelos seus próprios atos e não os outros. Igual eu falei, tem muita gente explodindo na crise. Eu acho que na hora que você tirar um tempo, 10 minutos, 15 minutos no dia para pensar na sua empresa, você vai ter tantas ideias incríveis e que você tá tão apavorado com tudo isso e você não tá dando tempo para sua mente pensar. Ok? Então é isso, vamos ficando por aqui. Ficou um pouquinho grande, mas eu acho que vocês gostaram. Eu estudei muito para trazer esse vídeo. Eu vou deixar depois as referências aí para vocês, ok? Um beijo no coração, até a próxima. Ju Santana, até mais. Amo!